Este é o Yoga Podcast. Eu sou Jaya. Eu sou Adriana. Estamos aqui para uma viagem no entendimento das limitações do ego e na compreensão do ilimitado poder da expansão da consciência. E como o cinturão de fótons influencia o campo eletromagnético da Terra para a evolução do novo humano. Explica para mim essa coisa desses dois centros de energia, porque a princípio eu achava que era uma energia só. É uma energia só, na verdade, né? É uma energia só, mas ela tem como que parâmetros distintos, entendeu? Uma energia que flui da sua alma, da sua consciência, do seu espírito para o corpo, que é o que sustenta internamente a presença da alma no corpo, envolvida nesse corpo. Sim. Mas o corpo não é algo alheio, o corpo já é parte dessa energia também. Entende? Então, assim, você tem primeiro a consciência que se localiza ali no centro do cérebro, no mesencéfalo, envolvendo pineal e pituitária. E aí você tem dali uma ramificação ao coração. Por isso tem as células neurais do cérebro no coração. E o timo? E o timo. O timo deve ser essa ligação. O timo é o próprio centro endócrino do Anahata Chakra. Isso. Agora, no Anahata Chakra, no coração, a gente tem outros chakras, né? Você tem o Chaitya Chakra, que seria o chakra dessa intuição superior. Nas tradições religiosas do yoga, vamos chamar de chakra do guru interno, essas coisas. Mas, na verdade, é onde a nossa intuição ela fala de forma direta. O coração é elétrico e a pineal é magnética. Tá, aí explica essa coisa da respiração com essa parte embaixo. Exatamente, o que ocorre. Você tem então essa primeira extensão do cérebro para o biológico no coração. Então o coração ele vai ser como uma bateria do espírito. É onde a nossa consciência se corporifica. Então ali tem é como se fosse um centro de energia, prana, também é prana, mas ela opera a partir do espírito para o corpo. Certo? E ela aí tem um reservatório. Depois você tem o plexo solar, onde está entre o Manipura e o Swadhisthana, você vai ter o ponto Kanda, certo? O Kanda Samastiti. É onde está localizado o centro vital, aí sim, fisiológico e biológico. É onde nutre a energia do nosso biológico. Então, primeiramente, tem uma energia que nutre, por exemplo, as nossas funções superiores. As emoções, os sentimentos, as lembranças, os pensamentos, tudo isso está no chakra superior, está no plexo cardíaco para cima. É uma energia espiritual. Sim, é como se fosse do cardíaco para cima a alma, do plexo solar para baixo, o dito ego, o falso ego. É o biológico, né? O biológico. O ego vai ser a construção eletromagnética desses dois campos, do espírito e o biológico. O ego está justamente nesses dois, ele vai criar um campo mental, ele vai ser criado no campo mental. Tá. O campo mental seria essa integração, espírito e corpo, mas o corpo como biologia, não o corpo como um objeto, né, um problema, algo externo. O corpo não é aquilo que as tradições colocaram. Olha que interessante que eu li aqui sobre o timo. Ele participa da regulação da defesa imunológica do organismo, a principal função dele. E olha que interessante, quando você não tem essa conexão, como você disse, né, do espírito ou da alma mesmo, como que você fica, como esse biológico sozinho não supre essa necessidade de resistência e de defesa. Você precisa dessa potência da alma, né, dessa energia do espírito,
para que você possa permanecer e se sustentar por muito tempo. Então, quando não tem essa ligação, é por isso que o corpo adoece muito. Sim, sim, exatamente. Porque o que acontece? Você vai ter no plexo solar o reator. Esse Kanda é como um reator. É onde concentra a energia, armazena e reabastece o nosso sistema fisiológico, o corpo, a biologia do corpo. Mas essa energia que vai ser armazenada ali, boa parte dela vem da respiração. Mas não é meramente a respiração, é o processo respiratório que cria uma combinação, um equilíbrio de polaridade energética, né? Vamos pensar positivo e negativo. A troca de íons que está no corpo, Sim. ela é feita, a biologia vai falar de uma Numa forma. respiração mecânica, normal. E a forma que a gente tem de trazer digamos, sei lá, um aprimoramento para esse biológico é uma respiração consciente. A respiração consciente faz toda a diferença. Sim. Porque, veja, Agora eu tô conseguindo entender. porque esse centro energético no abdômen, no plexo solar, ele vai armazenar parte da energia prânica, que é absorvida através da respiração, principalmente por ela, né? Essa energia, quando ocorre ali a nível de troca gasosa, de troca de energia nos pulmões com a corrente sanguínea, você está trocando informações ali, está entrando O2, né, oxigênio, está saindo gás carbônico e outras coisas, todo o processo do próprio sistema nosso, do corpo. Mas não é essa substância química que vai ser armazenada no centro vital do plexo solar, no ponto Kanda. O que vai ser armazenado ali é como um saldo. Imagine que você está fazendo uma troca ali, né? A sua respiração, quando você inala, traz uma informação em oxigênio. Ela é convertida em energia para o sistema ATP das células e vai fazer a alimentação do sistema todo. Mas não é o oxigênio que está fazendo isso. O oxigênio ele é apenas um elemento condutor. Ele está apenas conduzindo uma propriedade dentro dele, combinada dentro dele, né? Que é prana. Então é esse prana que ele vai, quando ele entra em contato com o sistema através da respiração, ele entra no campo, o núcleo de consciência individual, que é o campo individual do ser, que pode ser entendido como alma, e a alma não é somente o espírito, a alma é a combinação espírito, corpo, mente, vitalidade, né, pensamento, todo esse invólucro consciente, esse núcleo é o Atma. E aí você tem essa energia sendo armazenada no biológico. Ok, o biológico está lá no plexo solar. Só que a fusão, né, esse reator químico, esse reator energético que é o plexo solar, ali na região do ponto Kanda, que é um centro de energia e que vai distribuir prana, energia para todo o corpo através dos nadis e os chakras, ele precisa de um outro componente, que o componente é o prana que não vem do ambiente externo, da respiração. É o prana, que é uma energia muito mais sutil ainda, que vem do espírito. Por quê? O espírito está lá presente aqui como um núcleo de consciência. Esse núcleo de consciência se desenvolve a partir do mesencéfalo em 2 núcleos. Estou entendendo. Imagine ali esse núcleo visto por nós aqui, vamos dizer que sou um biólogo, estou estudando lá o processo embrionário, eu vejo no início 2 células se dividindo, depois 4, depois 8, 16, e começa a ter o desenvolvimento de um novo corpo, né? Mas aquelas 2 primeiras células, quando elas se bifurcam e se formam 2, depois da fecundação, você já está começando a ter o quê? Uma divisão de 2 núcleos. Esses 2 núcleos, basicamente, lá do cérebro, ele se divide no segundo núcleo. A gente pode ver como yin e yang. Sim. Né? Polaridade positiva, polaridade negativa. Entendi. O positivo é o masculino, fica no cérebro, vai desenvolver mais a parte racional. E um outro polo, que seria o polo negativo, pode ser visto como feminino, que vai desenvolver o emocional, que vai lá para o coração. Sim. Por isso tem um canal chamado Kurma Nadi que liga Anahata
com o Agna Chakra. Entende? Faz essa ligação. E aí você vai ter também, com a biologia, com o estudo da genética, mostrando que existem células neurais no coração que são semelhantes às células neurais do cérebro. Por isso. Entende? Entendi. Então aquela vitalidade inicial que estaria lá do espírito, ele começa a desenvolver dentro de um novo campo de energia consciente, que agora vai se formar como um corpo individualizado. Entende? E esse primeiro ponto de contato está lá no núcleo do cérebro. Desde que nós estamos observando do olhar de um biólogo, de um cientista, olhando de fora para dentro. Entendi. Agora, de dentro para fora, esse espírito está adentrando um campo novo de energia. Por isso que se fica forma com germinando biologia. lá no útero, né? Exato. Fazendo com que essa onda comece a colapsar como corpo. Exato. Mas estou conseguindo quando entender. Tudo a começa- partir desse yin e yang, tudo a partir desses dois polos, um energético biológico, um energético espiritual consciência. Exato. Mas esse biológico energético, ele só é ativado realmente na respiração quando o feto ou o bebê sai do ventre. Sim. Até então, ele está só recebendo a energia prânica da essência dele, do espírito. Sim. A biologia dele, o que seria o ponto kanda dele, não está nele ainda. Ele está sendo nutrido pela biologia da mãe, do ponto kanda da mãe. Por isso que quando a mãe ela tem também um trabalho espiritual, ela, sei lá, faz autoconhecimento, ela pratica yoga, o bebê também recebe benefícios, porque ele está sendo nutrido com aquela parte de consciência espiritual dela, do espírito dela que está indo para o reator de energia prânica lá no plexo solar da mãe. Entendi. E aí o plexo solar da mãe, não é por acaso, é próximo ao umbigo, né? O ponto kanda ele fica localizado realmente próximo ao umbigo, quase na altura do umbigo. Está ali alimentando justamente o canal de alimentação do feto, que é o umbigo, pelo umbigo dele. Então está dando informações para o umbigo do bebê, não é? O que ele está formatando na biologia dele quando vier à luz. Sim. Quando ele nasce e corta o umbigo, aí sim, ele aprendeu com a mãe como que é o processo dele no campo biológico. E todo esse aprendizado é informação, é inconsciente para ele ainda. Quando ele vem à luz, ele deixa de ter aquela conexão com o ponto kanda da mãe, com o centro vital do plexo solar da mãe, e ele ativa, pela própria natureza, o plexo solar, o ponto kanda dele. E aí ele passa a respirar. O que acontece agora? Ele tem todo o potencial espiritual de prana na estrutura biológica dele presente, e agora ele começa a respirar. Ele começa então a fazer a fusão. A energia espiritual em forma de prana com a energia respiratória em forma de prana, ou o prana através do processo respiratório. Aí é essa fusão que ocorre lá no ponto kanda. É essa fusão verdadeira. Quando nós chegamos a uma certa fase da vida, o bebê ele respira pelo abdômen, né? Quando a gente fica depois dos 7 anos, nós começamos a guardar um monte de nãos, um monte de repressão, um monte de contrários. E aí toda aquela interação que o bebê tem quando ele sai do ventre, ele não tem uma relação de conflito ou de incompatibilidade com o campo. Ele está totalmente no presente. E ele está totalmente unificado. Exato. Entende? A informação que ele tem nele, ela está em total diálogo com o campo informacional onde ele está. Externo. Externo. Tanto que o primeiro contato de informação que já está nele e ele encontra é quando ele olha para a mãe, quando ele sente o toque da mãe, quando ele sente o peito e a amamentação dada pela mãe. Ele não sabe quem ela é, mas ele sabe quem ela é. Que ele não sabe porque ele identifica essa é minha mãe, não. Mas as células dele, a consciência dele que está totalmente imersa. Imagine que nesse momento, a consciência dele é todo o corpo. Que ele não tem ainda essa dualidade tão acentuada da respiração com a emanação espírito dele. Sim, entendi. Entende? Entendi. Então, ele está totalmente, exatamente, ele está totalmente no presente, mas ele está dissolvido no presente, ele é tudo. E ele é um ponto único de consciência nesse
tudo e todo, e que agora ele encontra a mãe nesse campo. Entende? E ali começa toda a troca. Agora ele já não está mais trocando a nível umbilical, no ventre. Agora ele está trocando ele como um núcleo de consciência, a mãe como outro núcleo de consciência. E a interação está se dando, ela com a respiração dela e o espírito dela, e ele agora com o espírito dele na respiração dele. Toda aquela troca que antes era feita, ele era puro espírito e prana nesse fluxo de espírito lá no cardíaco. Ele não tinha necessidade de trabalhar o aspecto fisiológico dele. Todo aspecto fisiológico vinha da mãe. Ah, sim, entendi. Entende? Quando ele sai do ventre, ele começa a trabalhar o aspecto fisiológico dele também, com a respiração. E aí integra o plexo cardíaco com o plexo solar. O cardíaco também está relacionado com esse masculino de cima, né? Do cérebro. Exato. Cerebrão. Então é quase que um processo descendente, se você ver, né? Porque tem o cérebro, o coração, o plexo solar. Então, no caso, agora voltando a falar aí da respiração consciente, esse é o ponto-chave de integração entre espírito e biológico, entre prana espiritual, digamos assim, com prana fisiológico, prana oxigênio, né? Digamos assim. Por isso que aquele médico, Dr. Sérgio, ele fala que se você não tiver o seu Sahasrara conectado, você não consegue equilibrar os outros chakras ficam desequilibrados. Que na verdade, se você não tiver essa conexão, né, com o espírito. E como é que se faz essa conexão? A atenção, né? Sim. A atenção plena. Então, pode-se dizer que a meditação mais consistente seria esse processo de atenção na respiração. Total atenção na respiração. Se a cada momento do dia nos percebermos sem conexão com a respiração, estamos desconectados do espírito. Sim, isso é. Porque se nós respiramos sem a atenção, sem a consciência, nós estamos apenas nutrindo o fisiológico. E o fisiológico é para suprir as necessidades do organismo. E se você não tem... Olha só que interessante. Por que nós adoecemos? Porque a grande maioria das vezes não estamos respirando consciente. Exato. Se não estamos respirando consciente, nossa glândula timo fica desativada. Ela não trabalha o nosso sistema imunológico. E isso é uma respiração curta, uma respiração baixa, uma respiração que não está ativando diafragma, pulmões e clavículas. Não está ativando. Não está ativando. Por isso que uma respiração consciente completa, ela é mais benéfica. Ela vai ativar todo o sistema endócrino. Principalmente, no caso, a glândula timo. Entendi. Né? E aí ela unifica com o chakra, com o plexo solar, com o Kanda. Sim. Ela faz a unificação com o Kanda. Porque se a respiração é curta e ela vai apenas fazer o processo do reator biológico do ponto do plexo solar, se a pessoa tem uma respiração curta, essa energia ali armazenada nesse reator vai ser sempre baixa. E sendo baixa, ela vai necessitar de energias que não estão armazenadas, mas energias que o sistema precisa. Então, o sistema digestivo, a pessoa começa a ter azia, má digestão, úlcera, gastrite, ou diarreias e tudo mais. É aí que gera o que a gente chama de hipofuncionamento dos chakras ou hiperfuncionamento dos chakras. Isso. Tanto hipo como hiper é desequilíbrio. Um equilíbrio é quando os chakras estão alimentados pela consciência prânica, espírito, energia. É muito simples. E quando ela está também equilibrada com a energia, respiração, prana. Porque é bem isso, né? Não é somente a respiração, mas o estado consciente. Agora, vê o que passa aí na sua cabeça sobre isso. Porque assim, eu sempre tive essa enquete, né? Essa inquirição. Por que a inspiração é muito mais curta do que a exalação? Você tem ideia?
Porque realmente a gente consegue inalar, por exemplo, se você consegue ter uma inalação pequena, 4 tempos. Exalar, às vezes você consegue 8, 10. E outra coisa também, olha que interessante, a gente só pode falar na exalação. A gente não consegue falar quando está inalando, percebe? E por isso que a exalação é mais longa, porque dá para poder propagar o som no ar, né? Então, essa é minha questão também, sabe? E pode perceber que a respiração, na maior parte das vezes, ela não está sendo consciente, porque a gente está tão preocupado em falar, então nós exalamos muito mais do que inalamos. O inalar é muito curto. Sim. Tem aspecto fisiológico também. Tem aspecto psicológico também. Mas tem um aspecto energético. Imagine que para você inalar, você tem que ocupar um espaço com a energia da respiração. Mas esse espaço tem que estar equilibrado com outro espaço de energia espiritual. Energia da respiração e energia do espírito. Do prana espírito. Né? Então, quando nós inalamos e temos uma capacidade mais curta, é porque nós estamos com algumas outras partes energéticas ocupadas. E geralmente essas partes energéticas ocupadas é medo, preocupação, receio, as ânsias, né, as expectativas. Caramba, muito bom, tem a ver. Entende? Então você não abre espaço. Você não abre espaço, mas não é espaço dos pulmões, não é? Não, espaço também mesmo. Também. Mas numa outra instância. Né? Os pulmões só vão realmente se abrir ao máximo quando, fisiologicamente, você faz pausa e quando concentra. você tiver no seu campo energético dissolvido o espaço ocupado por energias que são energias mais densas. Porque a gente acha que só porque a energia não ocupa espaço, ocupa. São caso. formas de pensamento, são formas emocionais. Sim, porque pessoas às vezes vão fazer uma inalação profunda e sentem dor no peito. Ok, é fisiológico, porque os músculos estão pouco trabalhados, os alvéolos não estão totalmente ativos e tudo mais. Mas não é só isso. Se você começa a entender que você é energia, e a biologia, a estrutura fisiológica do corpo, ela é um mediador entre a sua energia espiritual e a sua energia biológica e a energia do campo, do ambiente. Não é? Mas entre a sua consciência, a sua presença como espírito e a sua presença como um corpo, tem um mediador ali. Esse mediador é justamente esse filtro onde estão ali todas as informações que registram essa energia densa, essa energia da preocupação, da ansiedade, do medo, do receio, da expectativa, né, das ânsias. Entende? Isso cria um acúmulo interno e você não consegue inalar apropriadamente, você não gera espaço interno. No caso da inalação, né? Agora, quando você pensa... Por isso é a ansiedade, porque se você está internamente cheia de coisas que não são espirituais, digamos assim, que não é do seu espírito, você não está deixando o espírito entrar, né? O espírito permear o seu campo. Você gera ansiedade. Sim. E aí você vê as pessoas verborrágicas. E olha que interessante, o coração, ele comanda a fala. Então, se você realmente está com uma mente muito agitada, sem um processo de espaço, você fica verborrágico, ou seja, seu coração não está levando esse prana que deveria levar, porque você não está abrindo espaço, você está muito no fluxo da mente, enchendo o seu próprio campo com essas limitações, com essas energias mais densas, né, digamos assim. E elas tomam forma mesmo. Sim. E aí, no caso, o coração é verborrágico, né? Por quê? A fala vem do coração, por quê? Porque é o campo emocional. Exato. E a pessoa não consegue respirar direito. Ela mal inala, já está falando o tempo todo. Exatamente. Mas essa verborragia toda vem de onde? Da comunicação, que é a laríngeo, né? O centro energético da laríngeo, o Vishuddha Chakra.
Então ele está fazendo o meio de campo nessa interconexão entre coração e cérebro, com o Ajna Chakra e com a pituitária, no caso, né? Entende? Então quer dizer, já há um desequilíbrio a nível de o que eu devo falar, como eu devo falar. Porque ele vai fazer, eu estou pensando isso, mas como eu devo falar? Ele vai formular o que ele tem que falar, mas como deve falar, vem do coração. Entendi. E aí, se eu estou emocionalmente desequilibrado, eu vou ser verborrágico, eu vou ser, às vezes, hostil, vou ser agressivo com as minhas falas, ou vou ser todo emotivo, né? Choroso. Tudo está nessa interconexão desses centros energéticos, né? Agora, isso tudo a ver ainda com a inalação. Sim. A exalação já é um outro aspecto dessa energia, que também reflete um outro aspecto psicológico e um outro aspecto biológico. No biológico, você vai pensar, por exemplo, a pessoa não consegue exalar muito, ela vai sentir falta de ar. Essa falta de ar no psicológico eu tenho medo de abrir mão das coisas, tenho medo de ser diferente daquilo que eu estou acostumado a ser. Né? É um medo de até mesmo de se dissolver. Dissolver, de se esvaziar. Eu vejo isso, exatamente, medo então, de tem um se apego. esvaziar. Existe um apego, quando você tem dificuldade de exalar, você tem um apego. Mas ainda assim você consegue, porque, por exemplo, no caso da ansiedade, que é essa ânsia que não te permite inalar muito profundo, porque ela está cheia, o espaço energético está cheio de outras energias densas ocupando aquele espaço, você não consegue inalar muito. Então tem ansiedade ali, registrando. A soma dessa energia densa vai se somatizar como ansiedade. Entendi. Então, nesse processo de inalação, digamos assim, de uma forma mais didática falando, você não consegue deixar o espírito expandir em você, ou seja, você não tem consciência expansiva em você, você não consegue permitir o agora em você, esse momento presente onde você realmente se sente como consciência, colapsando essa energia para o biológico, isso não está acontecendo. E na exalação, a mesma coisa, você não tem a condição de conseguir deixar se dissolver. Sim. Né? Porque o espírito ele é tanto externo como interno. Então, se você não consegue deixar ele permear você internamente, com uma inalação curta, você também não consegue se dissolver, porque você não sente ele nem internamente nem externamente. Sim, exato. Ou seja, falta de consciência total, né? Sim. É só um processo de realmente você conseguir entender isso, experienciar isso e perceber isso em você a partir da simples respiração. Sim. Por isso que é utilizado, né, para você reduzir a ansiedade, você utiliza respirações onde tem uma ênfase na exalação, a exalação ser mais longa. Né, porque aí você vai criar fisiologicamente uma condição em que você vai precisar inspirar mais profundo. Tem gente que aconselha até a tossir, né? Para soltar todo o ar. Campo ali de energia, de ar, né, no caso. Mas ao mesmo tempo também para ativar os alvéolos, para deixar os alvéolos mais ativos e poder se estender mais, se expandir mais no movimento muscular. Né? Mas quando você solta do ponto de vista energético, você faz uma exalação mais longa, é como se você estivesse agora dando espaço para um campo em que ele precisa se esvaziar. Você está esvaziando um campo de energia que tem a ver com aquela energia densa. Você começa por isso que você até utiliza, do ponto de vista psicológico, mentalizar o que você quer liberar, solta na sua exalação. Isso são motivos informacionais psicológicos que você coloca durante um fluxo de exalação biológico ou fisiológico para trabalhar no campo energético. Então você está unindo esses três campos, certo? Biológico, psicológico e energético, que na verdade são os três coxas básicos, né? O físico, o energético e o mental. Mas para quê? Imagine que agora você tem aqui visualizando
dois cabos de guerra. Um cabo de guerra é da inalação, o outro é da exalação. A inalação ela já está cheia de densidades, cheia de preocupações e tudo mais. A exalação, ela só tem que fazer o quê? Esvaziar aquela capacidade que está lotada, a caixa de e-mails está lotada. Sim. Então você exala mais longo. Exalar mais longo significa que você vai obrigar a inalação a acompanhar aquele espaço que a exalação abriu. Fala, olha, eu abri um espaço aqui. Eu abri esse espaço, dissolve um pouquinho o espaço que está todo comprimido, apertado na sua inalação. Então essa energia que está ali densa, ela começa a ficar um pouco mais esparsa, um pouco mais solta. Entendi. E vai mantendo uma exalação mais longa. Essa energia da exalação longa, ela está ajudando a ampliar o espaço da energia inspiratória, da inspiração, que vai consequentemente soltar toda aquela... Parece já igual sal quando você deixa aberto, né? Ele começa a ficar úmido. Né? E aí você tem aquela energia mais densa ali, ela começa a se soltar, começa a se dissolver. Entende? E começa a equilibrar. Aquela parte que está ali trabalhando com a energia de inalação, ela começa a ficar mais solta. Você começa a ter uma inalação agora mais longa. E ao mesmo tempo você está trabalhando a sua exalação ainda longa. Então começa a ter uma dissolução dessas impressões de informações que estão lá no campo de energia respiratória. Sim, e começa a equilibrar. Consciente, né? O de forma importante consciente. é estar consciente. Aí você ali realmente é aquilo até que o Eckhart fala, né? Você não tem mais sensação de passado nem de futuro. Exato. Você consegue estar ali naquele momento presente. Aí as dores se vão, né? Os problemas se vão, não existe mais, a resistência se vai. Porque é tudo informação, né? Você tem energia em forma de informação. Caramba, e a cura é simples, amor, é só respirar consciente. Sim. Imagine assim que você... E é difícil, mas é simples. Imagine que você é um núcleo de energia consciente. Então, é um núcleo de consciência energética. É o eu. E esse eu está envolvido por um campo de energia consciente. Então, você tem como que uma redoma. Essa redoma ela não existe. Essa redoma é só o limite do seu campo individual, que é o seu ser, que é a sua alma, é todo esse campo. A alma não é só o corpo, a alma é todo o seu centro de energia e campo de energia. Então, é uma esfera, só que essa esfera está dentro de um campo ilimitado de energia consciente. Né? Sim. E à medida que você transita, né, à medida que você experiencia cada momento da sua vida, a sua consciência, nesse núcleo esférico, ela está dialogando ou trocando informações com o campo de energia. Sim. Se nós não estamos conscientes, não estamos atentos, presentes na respiração, a respiração, na verdade, ela está fazendo essa troca de energia entre o nosso campo de esfera consciente com o campo de energia consciente. Entendi. Então você atravessa a realidade e a realidade que nós percebemos é uma realidade de informações. Sim. Então, às vezes você está diante da solução de um problema, mas você está pensando no problema. Você não está aberta para que o próprio campo traga a resposta daquele problema. Porque na sua inalação você está retendo um espaço de energia densa de um problema que só existe no campo mental. Não existe de verdade. Entendi. E nós achamos que vamos solucionar aqui dentro, ou que só eu posso solucionar, ou pior, que alguém vai vir de fora para solucionar para mim. Quando na verdade, quando você dissolver essa fronteira não é você deixar de existir, mas você passa a existir como a consciência núcleo conectada com todo o campo informacional que está ao seu redor. Sim. Então, às vezes você está ali meditando com um problema e você para meditar, atento à respiração. Aí pousa um pássaro na janela da sala. Você está ali de olhos fechados. Aquele pássaro vem e faz um canto. E se você está completamente conectada com o seu momento, sua presença, sua respiração, aquilo vai te mostrar a realidade. A realidade é aquilo que está existindo. E aquele problema que você tinha,
era apenas uma suposta realidade, porque não existe, só existe o agora. E o agora é o que conecta todas essas informações do campo com as informações que você tem dentro de você. Sim. E aquela informação que estava decodificada como um problema, se você solta, ela vai se dissolver nesse campo de informações. Perfeito. Aquelas informações em forma de problema, quando você ouviu o som do pássaro, ele falou, isso é o agora. Aquele problema, ele não existe no agora. Ele existe em algum espaço da nossa consciência como uma energia densa. Perfeito. E como uma energia densa, tudo é energia. Por que ela está densa? Você tem apenas que soltar, dissolvê-la no espaço. Uau! E toda essa energia densa, aí que está um outro detalhe, é uma energia de cura, é uma energia de alimento, é uma energia de vitalidade. Porque é tudo energia. Mas é uma energia com uma polaridade negativa, um polo negativo. E se você entende ela também como energia, energia é luz, uma luz codificada como informação, e a informação que ela tem é uma informação de carga negativa, então ela é densa. Mas quando você torna ela dissolvida no campo de consciência, aquela informação densa, ela se converte em polaridade positiva, ela se ioniza, né, dentro do campo de energia consciente que é luz. Aí aquela energia que estava lá condensada como negativa, ela se torna um potencial de energia para alimentar você. Aí você tem o quê? Você tem um insight, você tem uma percepção, você tem uma compreensão. Putz, eu estava realmente me preocupando com uma coisa boba. Ou eu estava sentindo dor por algo que nem existe. Eu estava com um determinado sentimento, determinada dor, ou sentimento, sei lá, qualquer coisa. Aquilo se dissolveu. Então aquilo também era energia. Mas era uma energia densa, uma energia que estava com uma polaridade, uma carga negativa. Quando você tirou essa redoma dela, você soltou essa energia do seu campo de consciência e colocou no campo de energia consciente, ela deixou de ser sua. E lá no campo de energia consciente, ela é apenas energia. Sim. Ela Pegue perde quem quiser, né? E aí ela perde a carga positiva ou negativa, porque a energia em si, ela não é positiva nem negativa. O que dá o negativo e o positivo é a nossa mente, que está codificando aquilo como um problema. Mas quando você tira isto, aquilo que era problema, ele se mostra solução. É luz. E olha só, então, pode-se dizer que quando estamos com pensamentos negativos, estamos com essas energias que se tornam negativas internamente e estamos respirando errado. Exato, E pegando energias e pensamentos alheios, problemas alheios, né? Sim, sim. Por isso que essas informações, elas devem ser muito selecionadas, o tipo de informação que você ouve e absorve. absorve. E coloca para rodar no seu programa. Porque elas vão se densificar em você e vão se polarizar em você. Sim. O ideal nem é pegar informações de outros, né? Você está no seu campo, está lá no campo. Mas a gente acaba você, trocando, né? Você vai apenas... Porque essa troca, né? Esse colapso que existe, porque essa redoma é um colapso. Né? A sua redoma é o seu campo interagindo com o campo de consciência. Sim. Olha, o seu campo de consciência individual interagindo com um campo de energia consciente. Sim. E o que faz essa combinação do seu campo com o campo de energia consciente é como se fosse realmente uma linha que te envolve, que envolve essa sua cápsula de existência, e essa linha se forma como uma fronteira que se colapsa. A sua energia tem informações, a sua consciência nesse campo individualizado tem as informações que você traz de você mesmo, a interação com o campo tem as informações que o campo tem. Então, se você está vibrando medo, receio, mágoa, ressentimento, qualquer coisa, as informações que você está trocando com o campo vai dizer para o campo, eu tenho medo. E o que o campo vai fazer? O campo vai trazer, que o campo é infinito, mas ele vai trazer as condições para ter coerência com as informações que você está emanando para o campo. Sim. Então você vai ter situações de medo, vai ter situações de receio, de apego, de dor, de sofrimento, de escassez, de preocupação. Agora, se você, como o próprio Greg Braden diz, né? A consciência se informa a partir de sua própria criação. E é justamente isso.
Se a minha consciência ela está criando a coerência para o campo, né? Ou seja, eu estou vibrando amor, eu estou criando situações de confiança, de agradabilidade, né? De abundância. Coragem. Exatamente. Então, o seu campo está emanando essas informações. Quando chega nessa fronteira que delimita o seu campo com o campo de energia consciente, que é o campo quântico, o que for, você está dando essas informações, ou melhor, você está simplesmente mostrando. É como você chegar numa loja e ter ali, estamos fechados para almoço, ou estamos abertos em atendimento. Né? Você passa no lugar, esse ambiente está sendo filmado. Aham. A mesma coisa. O campo de energia consciente está interagindo com você e você está dando que informações para ele? Eu sou abundante, eu sou feliz, eu amo. Pronto. Se você ama você próprio, o que o campo vai trazer para você? Tudo que seja coerente com isso que você está informando para ele. Mais amor, mais coerência, mais abundância, mais expansão. Não é bem assim? Perfeito. E a respiração consciente que você estava colocando, ela vai criar essa coerência com o seu núcleo de consciência, com o seu campo. E quanto mais esse campo está equilibrado, mais ele começa a se equilibrar no campo informacional de energia consciente. Aí você começa a ver que tudo está se influindo, tudo está aparecendo o grande flow, né? Você está no flow, as coisas fluem. Você já não tem mais necessidade de lutar contra os atritos deixam de existir, os conflitos deixam de existir. O conflito está justamente ali, nessa parede, nessa fronteira entre o seu campo e o campo de energia. O colapso ali que existe entre as ondas e as partículas que compõem o seu corpo, já não tem mais conflito, não tem mais atrito, impacto. Ele entra em total coerência, total relação amorosa. Sim. Entende? Porque é assim. Agora, se tem atrito, as situações que surgem, a gente fica mais debilitado, fica mais desgastado, mais ansioso, mais preocupado. Muito perfeito. Caramba. Agora fiquei até meio nocauteada. Não, você está no campo. As informações do seu campo estão em total coerência com o campo. Total. Que experiência. E é incrível como essa autocapacidade, né? De transformar. E assim, você falando aí, eu pensei nos processos dos neurônios, como eles captam os componentes químicos, né, do nosso corpo, que eles vão encaixando, né? Eles têm tentáculos que vão se encaixando naqueles componentes químicos das formas. E eu comecei a perceber até mesmo o nosso campo individual com esse campo coletivo, né? O campo externo. É como se fossem tentáculos ali, né? E ali vem aquela onda de energias que tem formas e ali eles se conectam. Conectou, densificou, colapsa. Sim, exatamente. Perfeito, entendi. Isso tudo do ponto de vista da filosofia, da nossa experiência, né? Mas se a gente vai para um campo mais do imaginário, comecei hoje, né, a pensar um novo livro de ficção. E uma das cenas do livro, é uma cena única, né? Começa com uma gota d'água, que na verdade é uma gota líquida, não é uma gota d'água exatamente, mas uma gota saindo de um conta-gotas e pensando sobre o que ela é. Certo? Esse livro vai ser demais. E aí essa gota é a gota de algum remédio, algum medicamento. É líquido. E ela cai num copo e quando chega no copo ela faz... E quando ela está caindo, ela já está se comunicando com as outras gotas, que na verdade são partículas, né? Aham. Ali dos componentes químicos daquela gota, porque é um medicamento qualquer. E ela está se comunicando. Nós estamos aqui com uma missão. Nós estamos caindo nesse copo d'água,
E nós temos que convencer esse copo d'água, os corpos que estão lá, que são outras gotas, mas são gotas apenas de H2O, de que é para o bem dela, elas se unificarem conosco. É verdade. Elas precisam saber disso. E quando entram no copo d'água e faz o ploc, todas as partículas de água ficam, opa, peraí, tem um intruso aqui. O que é isso? O que está acontecendo aqui? Entra num alvoroço. De início tem um certo conflito. E o conflito vai se resolvendo à medida que as gotas vão se unificando, se reencontrando no copo d'água. E você chegou também, vem mais para cá. E começam a se dissolver na água. Então a água de início, ela não sabe o que é, mas depois ela vai acomodando aquelas novas gotas líquidas, só que com novas informações, Exato. Elas são iguais nós, são da mesma natureza, são líquidas, mas elas têm informações diferentes. O que são essas informações? E elas começam então a interagir. Peraí, essa informação aqui, para que é isso? Para que serve essa partícula aqui de carbono, alguma coisa? Que interessante. Né? E começa a criar uma situação. E aí depois tem a sequência dessa cena onde esse copo d'água agora é capturado por uma mão, não é? E a água sente uma energia diferente. Alguma coisa aconteceu, entrou um campo diferente. Um campo magnético diferente ali. E ela sente que está sendo conduzida no espaço. E agora entra em contato com uma outra superfície que é a água H2O do copo. E a água em forma de gotas que caiu no copo não conhecem aquela nova superfície. É uma superfície ácida, com aroma, um cheiro inclusive estranho. E começa a entrar dentro de um fluxo super estranho que não tem só líquido, tem um monte de outras coisas. Tem bactéria, né? Tem... como se fala? Eumintos. E encontra ali um outro líquido mais denso e cheio de informações que para elas é uma surpresa. Elas pensavam que elas eram as mais informadas, mas de repente encontra ali com o sangue, que tem uma condensação de informações absurdas de DNA e tudo mais. Só que ali o DNA já começa a identificar essas informações e entendem, isso aqui é para solucionar a dor de cabeça desse corpo que a gente está aqui suprindo equilíbrio. E pronto. Aí o cara que engoliu aquele copo d'água, ele começa... gosto horrível. E aí continua a história. É só para ver como que essa interação, né, ocorre. Né? A interação que a gente tem aqui de você, de repente, receber um telefonema e as informações que vêm pelo telefone vai te impactar. As nossas células também estão sendo a todo momento impactadas por líquidos, por sons, por vibrações, por tudo. Exatamente. Então, como que a gente está lidando com isso, já que tudo é líquido? A nível físico, né? A nossa fisicalidade, ela tem água, tem terra, tem fogo, tem ar. Muito bom. Tudo isso está interagindo, tudo isso está em colapso contínuo. Para refletir.